Alô, Super! Sejam todos bem-vindos porque hoje temos If Closes Again. É verdade, If Close Again. Mas por que again? Por que de novo? Porque nós já temos um vídeo de If Close aqui no canal. Hoje resolvemos fazer outro, porque há a necessidade de um outro vídeo. O primeiro abordamos com cuidado toda a teoria, abordamos com cuidado os exercícios e abordamos com cuidado os testes. E este é mais específico, é mais uma revisão bem rápida da teoria e vamos atacar 3 lotes de exercícios. Os 3 com 10 frases cada um deles, para que vocês possam realmente tomar conhecimento de forma mais segura deste assunto, porque If Close não é um assunto qualquer, é um assunto que não é fácil, é muito complicado, não é em uma aula apenas que você vai pegar, fixar e saber para o resto da vida, de jeito nenhum. No ensino médio, segunda série, que geralmente é dada If Close, depois reprisada no terceirão, né? Nós geralmente damos duas aulas e uma terceira, uma revisão pré-prova. Daí mais uma quarta aula, né, que é dada no terceiro, daí sim a pessoa está totalmente preparada. É um assunto muito importante, cai muito no vestibular. Por quê? Porque envolve 6 tempos verbais. Presente, futuro, passado, condicional, passado perfeito, condicional perfeito. Mas fizemos uma estrutura para este vídeo para que você possa praticar bem, exatamente, praticar bem os exercícios, esses 3 lotes. Aqui na descrição do canal, aqui embaixo, você tem um link. Nesse link vai dar acesso a um PDF com os 3 lotes de exercícios. Você imprime esse PDF e nós vamos fazendo de lote em lote. Você vai pausar o vídeo no primeiro lote e vai fazer os exercícios. Daí corrigimos. No segundo lote você pausa novamente, faz os exercícios, nós corrigimos e no terceiro igualmente, correto? Então vai ser alguma coisa muito cuidadosa. A teoria no outro vídeo que eu vou deixar aqui no final deste videozinho, na finalização do vídeo, naquelas 4 etapazinhas ali com links para que você acesse outros vídeos, eu vou deixar o anterior. No anterior, nós fizemos um trabalho muito cuidadoso na teoria. Levou um pouco mais de tempo, mas procuramos fazer com que você compreendesse totalmente. Se bem que o nosso cérebro é uma esponja, né? Ele absorve adequadamente. Se você der um apertãozinho com outras informações, a que você tinha assimilado vai embora e a nova entra. Então é sempre interessante você resgatar, você repassar informações. E esta aula de hoje é um repasse necessário. Como eu falei, If Close não é um assunto assim tão simples. Então, vai ser uma aula especial de exercícios. Vamos passar responsavelmente pela teoria, lembrando pontos principais e já atacar as primeiras 10 frases, ou seja, o primeiro lote de exercícios. Correto, Super? Então, vamos dar uma olhadinha no nosso amigo aqui ao lado. Oração condicional, oração principal. Conversei com vocês no outro vídeo sobre se você tem presente de um lado, vai ter futuro do outro. Se tem passado de um lado, vai ter condicional do outro. Se tem passado perfeito de um lado, vai ter condicional perfeito do outro. Presente é o verbo normal do presente. Futuro, o eu mais infinitivo, ou o eu mais verbo. Passado é o verbo normal no passado. Pode ser irregular, pode ser regular. E condicional é would mais o verbo principal. Would mais o verbo no infinitivo. Would mais o verbo que interessa. E passado perfeito, o auxiliar had para todas as pessoas, mais o particípio, aquela terceira coluna da lista de verbos, tá? E do outro lado, o condicional perfeito, would have mais particípio. Então, na primeira situação, try
will get, presente, futuro. Na segunda situação, try it, would get, passado condicional. Na terceira situação, had tried, would have gotten. Então, traduzindo ficaria: if you try hard, se você tentar assim com bastante intensidade, you will get the file, você conseguirá o arquivo. Na segunda, if you try it, passado, if you try it, passado, tentasse arduamente, you would get the file, você conseguiria o arquivo. Na terceira situação, if you had tried, se você tivesse tentado, if you had tried hard, com intensidade, you would have gotten the file, você conseguiria o arquivo. Então a situação é esta, super amigo, super amiga. Temos 3 jogos, 3 situações. A primeira, presente de um lado, futuro do outro. Na segunda, passado de um lado, condicional do outro. Na terceira, passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. If you try, se você tentar, you will get, você conseguirá. Presente, futuro. If you try it, se você tentasse, you would get, você conseguiria. Passado condicional. If you had tried, se você tivesse tentado, you would have gotten, você teria conseguido. Passado perfeito, condicional perfeito. Que mais, super? A verdade. Nós tínhamos dito a vocês que presente de um lado pode ser futuro de outro e pode ser também imperativo, mas que em vestibulares aqui nas redondezas do Paraná e vizinhos não acontecia esse esquema de presente mais imperativo. Mas em escolas militares e outras escolas exóticas por aí, realmente eles pedem. Não só isso, como outras coisinhas que você viu no vídeo e vamos ver novamente neste aqui. Então, simple present de um lado, simple future do outro, é o que cai. Agora, pode ser também imperativo, tipo assim, meu garoto. If you go there, se você for lá, you will be welcomed, você será bem-vindo. If he goes there, se ele for lá, terceira pessoa, não esqueça, tem o S, terminou em O, é ES, na terceira pessoa do singular, no presente simples. He will be welcomed. Ele será bem-vindo. Agora com imperativo. Imperativo, nós temos até um vídeo nesse canal com imperativo. Reassista e dá uma olhadinha. Imperativo assim é difícil cair em vestibular, mas é bom ter toda a sua informação no bolso, porque você vai enfrentar uma prova que exige todas as informações no seu bolso. Super amigo, super amiga. Então, imperativo é uma ordem iniciada com o verbo. Imperativo é um pedido iniciado com o verbo. Imperativo é uma sugestão iniciada com o verbo. Então, nós temos ali, if he calls again, se ele ligar de novo, let me know, me avise. Então, temos presente ali com o S, terceira pessoa, e let me know, ou seja, me avise, uma ordem iniciada com o verbo. If you want to try, try. Se você quiser tentar, tente. Tente, uma ordem iniciada com o verbo. Então, super amigo, não esquecendo, se é a terceira pessoa, tem que ter o S. Se terminou em O, é ES. Terminou em SH, ES. Lembra da aulinha de Simple Present. Se não, você dá uma lembrada aí. Vou deixar também lá no final para você. Que mais? Terceira pessoa, o Szinho bonitinho. E aí vai ter o imperativo. Se ele chamar, me avise. Let me know. Uma ordem iniciada com o verbo. If you want to try. Se você quiser tentar, try. Tente. Tente. Uma ordem iniciada com o verbo. Que mais? Situação hipotética. Se tem passado de um lado, vai ter condicional do outro. If she went to London, se ela fosse para Londres, she would change her mind, ela mudaria de ideia. If he told the truth, se ele contasse a verdade, they would forgive him, eles o perdoariam. If they met her, se eles a encontrassem, they would give her the job, eles dariam a ela o
emprego. Então, nas três situações, se tem passado de um lado, vai ter condicional do outro. Se tem passado de um lado, vai ter condicional do outro. Se tem passado de um lado, vai ter condicional do outro. Passado é o verbo normal do passado. Condicional, o outro mais verbo. Se ela fosse, ela mudaria. Se ele contasse, eles perdoariam. Se eles encontrassem, eles dariam. Que mais, super? Verbo to be, simple past. Você aprendeu lá no 6º ano, talvez no 7º ano, talvez no 5º ano, se foi um professor assim bem ousado. E talvez só no 9º ano, talvez só no médio. Mas que você aprendeu o passado do verbo to be, ou como dizia um amigo meu, o verbo to be. Vê se pode. Então, é assim. I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, ele ou ela era, estava para animais e objetos. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, vocês eram, vocês estavam. They were, eles eram, eles estavam. Então vejam, a primeira pessoa do singular, I é was. E as três terceiras do singular, he, she, it, was. Mas quando, super? Veja bem, mas quando você tem em orações condicionais, ou seja, orações que iniciem com if, qual if? Esse if aqui. Se tiver qualquer oração iniciada com if, você vai usar o were para todas. Vai esquecer que I é was e vai colocar were. Vai esquecer que she é was e vai colocar were. Vai esquecer que he é was e vai colocar were. Então, tendo orações condicionais, orações iniciadas com if, você usa were para todas. Tipo assim, if I were you, se eu fosse você, I would tell her, eu contaria para ela. If she were interested, se ela estivesse interessada, she would help, ela ajudaria. If he were there, se ele estivesse lá, he would show it, ele mostraria. Então, o detalhe é este. Mas acontece que esse é o normal, esse é o oficial, esse é o gramatical, esse é o elitical. Gostou do elitical? Combina, né, super? Mas o detalhe é o seguinte, muitas pessoas não usam esse e usam o modo informal, o modo coloquial, o modo popular, que seria if I was. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links de situações em que as pessoas usam do fórum da maneira informal. If I was, músicas, pequenos sketches de Friends, por exemplo. Tem uma cena lá do Joey Tribbiani em que ele usa if I was e é corrigido. Vou deixar o link para vocês aqui também. E outro detalhezinho, Beyoncé, ela é fantástica. Tem aquela musiquinha que todos gostam, If I Were a Boy. Ela não diz if I was a boy, ela diz if I were a boy. Então a coisa é bacana, é legal. Então ela fala corretamente. E aqui, 3 exemplos, deixei aqui embaixo. If I were you, se eu fosse você, I would tell her. If she were interested, se ela estivesse interessada, she would help. If he were there, se ele estivesse lá, he would show it, ele mostraria. Que mais? Ah, verdade. Se tem condicional, vai ter passado. Sendo passado, é were, do verbo to be. Se tem condicional e for o verbo to be no passado, é were. Se for condicional e for o passado do be, é were. Nos demais verbos, outros passados. Mas sendo o verbo to be, é were para todas. Para I, you, he, she, it, we, you e they. Beleza? Que mais? Condição impossível, passado perfeito, condicional perfeito. Passado perfeito, verbo ter do passado mais o particípio. If you had listened, se você tivesse ouvido ou me ouvido, né? Me escutado, you have avoided the thing, você teria evitado a coisa. If she had answered the phone, se ela tivesse respondido ou atendido o telefone, it would have been different, teria sido diferente. If we had warned her, se nós tivéssemos alertado a ela, she would have made, ela teria conseguido. Então o detalhe é, se tem passado perfeito, vai ter condicional perfeito. Se tem passado perfeito, vai ter condicional perfeito. Se tem passado perfeito,
vai ter condicional perfeito. Lembrando que passado perfeito, had mais particípio. Condicional perfeito, would have mais particípio. Tivesse ouvido, teria evitado. Tivesse atendido, teria sido. Tivesse alertado, teria conseguido. Que mais? Caso especial 2, escolas militares e outras escolas exóticas. Se tem passado de um lado, vai ter condicional do outro, que seria would support ou would have protected no passado perfeito. Mas também é aceito could ou might, mas não é comum nos vestibulares daqui. Pode ser em outro estado, tanto que você tem que saber isso. If she loved you, se ela te amasse, she could or might support you. Ela poderia apoiar você. If she had let me know, se ela tivesse me avisado, I could or might, eu poderia ter protegido a eles. Então, passado de um lado, pode ser could or might support. Passado perfeito de um lado, pode ser would, might or have protected. Então, em dois casos, quando tem passado e condicional, pode ser could e might. Quando tem passado perfeito, condicional perfeito, terceiro caso, pode ter could ou might também. Especial 3. Quando você quer fazer a linguagem literária, você passa o had para frente. Exatamente. Passa esse had para frente e o if desaparece. Repito, passa esse had para frente e o if desaparece. Tivesse você a grana, né? Trazido a grana, eu teria aceitado. Tivesse ela ou ele avisado a ela, ela teria sido ferida. Ela não teria sido ferida. Corrigindo, super, está ali o wouldn't. Então, passou o had para frente e o if foi embora. Passou o had para frente e o if foi embora. Que mais, super? Whether significa se, mas não é um se de condição, é um se de opção ou dúvida. I don't know whether she loves me that much or not. Eu não sei se ela me ama tanto ou não. We can kill you all. Podemos matar vocês todos. Whether, se or not you confess. Se ou não vocês confessarem. Please tell me whether you're in or out. Se você está dentro ou fora. I really need to know. E eu realmente preciso saber. Então, esse whether, diferente do if é se, whether é se, são considerados sinônimos, mas if é condição e o whether é um se de opção ou dúvida. Tá? Bonitinho. Parte 1, lote 1, 10 sentenças. Parte 2, lote 2, 10 sentenças. Parte 3, lote 3, 10 sentenças. 30 ao todo, abordando os três pares, presente de um lado, futuro do outro, passado de um lado, condicional do outro, passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. Perfeito? Você fará o lote 1 após ter pausado o vídeo. Daí você volta, corrigimos as 10 sentenças do lote 1. Você pausa novamente, faz o lote 2. Volta, corrigimos as 10 sentenças do lote 2. Pausa novamente, faz o lote 3 e corrigimos as 10 sentenças do lote 3. Todas essas correções feitas com muito cuidado, colocando as razões pelas quais as escolhas foram feitas, os preenchimentos foram realizados, abordando o porquê de cada coisa. Podem consultar a tabelinha na sua apostila, pode consultar a sua tabelinha aqui no vídeo, voltar o vídeo, consultar a tabelinha ali, no PDF e assim por diante. Perfeito? É bem simples, bem tranquilo, sem problema nenhum. Super amigo, super amiga. Então vamos começar com o lote 1, primeiras 10 sentenças. Pause agora. Voltou? Fez as 10? Tem certeza que acertou? Então vamos à correção. If I spend, se eu gastar, all that money, todo aquele dinheiro, provavelmente, you
will do the same. Você fará o mesmo. Coloquei futuro, will do, porque pela tabelinha, se tem presente de um lado, vai ter futuro do outro. Claro que temos um presente aqui, spend. If the managers, se os gerentes, try hard, tentarem bastante, they will get the loan they need. Eles conseguirão o empréstimo que eles precisam. Coloquei will get, futuro, porque do outro lado eu tenho presente. Presente de um lado, futuro do outro. If your sister, se sua irmã, sells, vender the properties, as propriedades, she will have the cash for the investment. Ela terá o dinheiro vivo para investimento. Coloquei presente. E coloquei o Szinho, porque sua irmã, ela no presente tem o S, conforme nós dissemos. Qualquer coisa, no final do vídeo tem o linkzinho para o outro vídeo de Simple Present, para você recordar todos aqueles detalhezinhos. Que mais? Nós teremos aí futuro do outro, will have. Que mais? If we sing, se nós cantarmos, that song, aquela canção, loud, alto, they will give us the prize. Eles vão nos dar o prêmio. Coloquei will give, futuro. Por quê? Porque do outro lado, no início, tem simple present, presente simples. Não tem S porque é we. Você he, she ou it, teria o S. Vamos para E até a J. If they, how to conduct the agreement. Se eles, como conduzir o acordo, né? Nós emprestaríamos ou tomaríamos emprestado o dinheiro for the project. O que vai ali? Se eles soubessem como conduzir o acordo. If they knew, se eles soubessem. Coloquei passado. Por quê? Porque na regra número 2, passado de um lado vai ter condicional do outro. Condicional, would mais verbo. Would mais verbo de um lado, passado do outro. Passado de um lado, would mais verbo que é condicional do outro. If Harold, se Harold were here, estivesse aqui, I would feel better. Eu me sentiria melhor. Por que eu coloquei were e não was? Eu já falei para vocês durante a aula. Terceira pessoa do singular, primeira pessoa do singular. Você esquece aquele detalhezinho do sexto ano que você aprendeu, ou no sétimo ou no oitavo, de primeira ser was, três terceiras serem was. Quando tem uma oração condicional, quando tem uma oração com if, você usa were para todas. Lembram da Beyoncé, ou melhor, lembrem da Beyoncé. If Harold were here, I would feel better. Se Harold estivesse aqui, eu me sentiria melhor. Nós temos aqui, super amigo, super amiga, esse if. Tendo esse if, automaticamente libera esse were para todos. Que mais, super? Que mais? If you had asked me how to make a deal, ou the deal. Se você tivesse me perguntado como fazer o acordo, I would have taught you all the procedures. Eu teria ensinado a você todos os procedimentos, Então, se eu tenho passado perfeito de um lado, vou ter condicional perfeito do outro. Condicional perfeito, would have mais particípio. Would have mais coluna 3. E passado perfeito, had mais coluna 3. If Cynthia, se Cynthia had tried, tivesse tentado to convince him, convencê-lo, she would have changed the way everything is done. Ela teria mudado tudo da forma como é feito. Coloquei passado perfeito de um lado, had tried, por quê? Porque do outro temos condicional perfeito. Had mais particípio de um lado vai ter would have mais particípio do outro. Ou seja, passado perfeito de um lado vai ter condicional perfeito do outro. If those friends of yours, se aqueles amigos seus, had raised the offer, tivessem elevado a oferta, we would have accepted, nós teríamos aceitado. Coloquei would have accepted, nós teríamos aceitado, por quê? Porque do outro lado tem passado perfeito, had raised, passado perfeito de um lado, condicional perfeito do outro. If I were,
Novamente, não é I was, é I wore. Se eu estivesse em seus sapatos, como assim se eu estivesse em seus sapatos? Uma expressão em inglês, tipo, se eu fosse você, se eu estivesse em seu lugar, eu faria isso. Eles dizem, se eu estivesse em seus sapatos, ou seja, o meu corpo no teu sapato fazendo o que você faz. I would do it in a different way. Eu faria de uma forma diferente. Coloquei were, porque do outro lado tem condicional would do. Se tem passado de um lado, vai ter condicional do outro e vice-versa. Parte 2, lote 2, mais 10 sentenças. Você vai pausar o vídeo, vai lá para o PDF e vai fazer agora. Do it. Voltou, já fez, que bom. Vamos dar aquela corrigidinha bem cuidadosa. If I want, se eu quiser, to create my own website, se eu quiser criar meu próprio website, you can be sure, pode estar certo, that I will do it, que eu o farei. Coloquei want presente, porque do outro lado tem futuro, will do. If the manager, seu gerente, agrees, concorda with the conditions, ou concordar com as condições, I think, eu acho, I will invest a lot of money, investirei muito dinheiro. Se eu tenho will invest de um lado, é porque eu tenho presente do outro. The manager, o gerente, terceira pessoa, tem o S, tendo presente de um lado, o will mais verbo do outro. If we receive the offer soon, se nós recebemos a oferta logo, we will think about the renegotiation, pensaremos sobre a renegociação. Coloquei will think, porque do outro lado tem presente, presente de um lado, futuro do outro. If your boss, se o seu chefe, fizesse ou tomasse a decisão correta, he would be much better now, estaria muito melhor agora. Coloquei made, tomado ou tomasse a decisão, porque do outro lado tem would be. Se tem would be, vou colocar passado. Passado de make é made. A expressão tomar decisão é make decision. Que mais? If those people, se aquelas pessoas had some help, tivessem alguma ajuda, they would have better chance, eles teriam chances melhores. Coloquei would have, porque aqui eu tenho passado. De acordo com a segunda regra, passado de um lado, would mais verbo do outro. Passado de um lado, simple conditional do outro. Que mais? Letra F, super. If I knew, se eu soubesse, how to speak English correctly, como falar inglês corretamente, I would go to England, eu iria para a Inglaterra. Beleza, coloquei knew, passado, porque ali tem condicional, eu iria para a Inglaterra. If my wife, se a minha esposa were here, estivesse aqui, I would feel better, eu me sentiria melhor. Coloquei were, passado, minha esposa é ela, não é was, é were, porque do outro lado tem condicional, como você viu, would feel. If our uncle, se nosso tio, had asked us, tivesse nos perguntado, we would have lent the truck, ou melhor, tivesse nos pedido, nós teríamos emprestado o caminhão. Coloquei o quê? Would have lent, condicional perfeito, porque do outro lado eu tenho passado perfeito. If Samantha, se Samantha had spent, tivesse passado some days in that country, ou in the country, no campo, she would have found the solution for the problem. Ela teria achado a solução para o problema. Coloquei passado perfeito, porque aqui eu tenho condicional perfeito. Spend pode ser gastar-se por dinheiro e pode ser passar-se por tempo. Super amigo, super amiga. If those women, se aquelas mulheres, had invited us, tivessem nos convidado, we would have gone to the meeting. Nós teríamos ido à reunião. Coloquei would have gone, condicional perfeito, would have mais particípio, porque do outro lado tenho passado perfeito. Parte 3, lote 3. Pause o vídeo agora e faça as 10 finais. Do it. Voltou, que beleza. Acertou todas,
Tem certeza? Vamos dar aquela corrigidinha muito cuidadosa. Do you think, você acha, that if the earthquake, se o terremoto, had happened, tivesse acontecido em Cuba, the US government, o governo americano, would have helped, teria ajudado? Barbaridade, que pergunta. Então coloquei had happened, passado perfeito, porque do outro lado tem o condicional perfeito, would have helped. Polls, ou seja, pesquisas. Nós temos research para pesquisa, temos survey para pesquisa e temos polls para pesquisa apenas de opinião. Nada a ver com laboratório. Pesquisas also show that people would be punished, seriam punidos even more, ainda mais, if the president, se o presidente falhasse to get healthcare reform, em conseguir a reforma na saúde e bem-estar. Coloquei ali would be, condicional, por quê? Porque eu tenho passado do outro lado. If he, se ele, starts, iniciar, showing interest, começar a mostrar interesse on the things that you do, nas coisas que você faz, then it will be a significant sign of love, será um sinal significativo de amor. Então eu coloquei presente porque eu vou ter futuro do outro lado. If the woman had asked you out, se ela tivesse pedido para você sair com ela, né? Instead of you her, em vez de você pedir a ela para sair, would you have accepted? Você teria aceitado que ela pagasse a refeição também, o jantar também? Coloquei would have accepted. Presente perfeito? Não, super. Condicional perfeito, porque aqui tem passado perfeito. If that candidate, se aquele candidato, promises, prometer, a reduction, uma redução of unemployment, de desemprego, and end to the war, um final para a guerra, a decrease, uma diminuição no déficit de gastos, I will vote in his favor, vou votar nele. Então, se eu tenho futuro de um lado, vou ter presente do outro. Aquele candidato é ele, vai ter um Szinho de presente. Não esqueça isso numa prova no vestibular, super. If George arrives, se George chegar, later, mais tarde, em question Sam's decision, em questionar a decisão de Sam, temos 2 vezes presente. Pode ter 50 vezes presente. Do outro lado vai ter futuro. O Sam defenderia a escolha dele? If a relative of yours, se um parente seu, fosse a victim, uma vítima of abuse or violence of any kind, algum tipo, would you do? What would you do? O que você faria? Coloquei passado porque nós temos condicional aqui. Letra H. What would society answer? O que a sociedade responderia if that boy were to say? Fosse dizer, yes, I'm a monstrous criminal, but what are you? Coloquei aqui passado, automaticamente vai would mais verbo. If that situation, se aquela situação fosse percebida, then the course of the government here would have a very difficult task. Coloquei were passado, porque eu tenho condicional aqui. If she had noticed, se ela tivesse notado, the substitution, a substituição, what would she have thought? O que ela teria pensado? Barbaridade. Se eu tenho condicional perfeito, vou ter passado perfeito no outro. Beleza? Então, correção feita com muito cuidado, justificado cada situação, é um vídeo complementar àquele outro de if clause. Então, no final aqui do canal, do vídeo nosso, eu vou deixar o linkzinho para if clause, para simple present, e mais 2 ali para que você possa acessar e tirar todas as dúvidas. Um grande abraço a você e até a próxima. Bye bye!